Olá, mulherada! Hoje vamos falar sobre acne. Quem for chegando, dá um oi aí. Então, a ideia é hoje a gente falar sobre acne, principalmente questões além do óbvio. É claro que eu vou começar falando que eu considero que é óbvio, mas questões que talvez vocês não tenham ouvido ainda, não tenham considerado, para entender essa alteração. E é uma alteração que afeta muito a autoestima. Eu percebo pelas alunas, pelas mulheres que eu acompanho, que realmente é uma das questões que mais afeta a autoestima e às vezes a dificuldade é persistir ali no caminho, né, de mudanças, porque geralmente vocês querem algo muito rápido. Mas vale a pena a gente entender esses gatilhos para a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo a gente ter resultados. E não só ter resultados pontuais, tá? Então, acho que realmente é um dos maiores desafios que a gente tem em relação à acne. É essa questão, né? Acho que qualquer mulher, independente de tendo acne ou não, a gente, quando tem alguma coisa no rosto, na pele, a gente se sente muito incomodado. Então, acho que esse é um dos desafios, tá? Eu queria que quem tá aqui e tem acne comece me contando o que vocês já fizeram, o que já melhorou ou não, desde quando vocês têm acne, se é uma acne que começou na adolescência, se é uma acne que começou na vida adulta, se é uma acne constante ou se ela é uma acne pontual, se ela só aparece em alguns momentos do mês. Então, tudo isso são pontos importantes para a gente identificar aí os fatores que estão envolvidos com esse aparecimento de acne, tá? Se é uma acne que tem pus ou não, se é uma acne mais interna e cística, se é uma acne que tem uma característica vermelha, ou se ela é uma acne mais escondidinha, que só quando você passa a mão você sente. Então, tudo isso vão ser processos diferentes de identificar a acne, tá? Eu aproveito, não sei se tem alguma aluna minha dos ciclos da mulher aqui, mas lembrando que a gente vai ter um encontro de acne também nesse sábado, lá dentro do programa, aonde eu vou trazer algumas condutas que eu uso para cada um desses tipos que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então não se esqueçam que a gente tem um encontro extra esse sábado e no próximo sábado a gente ainda tem o nosso encontro mensal, como a gente tem todos os meses, tá? Então a Fê falou que tem pontual no período menstrual, durante a menstruação. Legal, eu vou falar disso também, dos diferentes momentos do ciclo. Então, o que eu acho que é mais comum é no pré-menstrual, mas tem mulheres que têm na fase ovulatória e tem mulheres que têm no período da menstruação. Então, eu vou falar um pouquinho o que pode estar ligado em cada um desses, tá? A Ju falou, é o karma da minha vida, entrei nos ciclos da mulher. Legal, Ju, então a gente vai estar conversando um pouquinho mais sobre isso lá. Né? Até não sei se você já identificou o seu arquétipo hormonal também, já fez o oráculo de sintomas da deficiência de nutrientes, que são alguns dos guias também, né? A Cíntia falou que tomou Rocutan 4 vezes na vida, hoje usa peróxido de benzolita e convive com a acne cística. E essa é uma das questões que eu percebo que às vezes, mesmo apelando para procedimentos, né, medicamentos que tem os efeitos colaterais, ou que você tem que assinar o termo que você está usando, às vezes volta, né? Então por isso que é legal a gente entender ali realmente o que tem por trás desse processo, tá? A Bia falou que se inicia na menstruação, mas perdura o mês inteiro. Esse processo de ser hormonal, a gente vai entender também, porque tem os hormônios do ciclo, mas no fundo, toda a acne tem um pontinho hormonal ali, tá? Geralmente vai ter uma influência hormonal, mesmo que não seja os hormônios do ciclo, né? Estrógeno, progesterona, testosterona. A Ana falou das cicatrizes, né? Então esse geralmente é uma questão também, o processo de cicatrização ali, de tirar essa cicatriz. E aí realmente tem que trabalhar nutrição junto com estética, então passar coisas por fora, mas também por dentro, principalmente o zinco e os processos inflamatórios que vão ajudar nesse processo da cicatrização, tá? A Gabi falou primeiro surto de acne aos 20 anos, hoje tem 31, tratamento com Rocutan 5 vezes de lá pra cá. Pré-menstrual. Legal, meninas. Então vamos, ao longo da nossa conversa aqui, acho que a gente vai abordar um pouquinho de cada caso de todo mundo, tá? A Rê falou que melhorou totalmente depois de iniciar o ciclo das sementes, reduzir açúcar e carboidrato. Legal. E aí, hoje a ideia é isso.
a Rê melhorou totalmente, mas eu sei que muitas de vocês têm uma alimentação super legal, que talvez até já fizeram o ciclo das sementes. Quem não sabe o que é o ciclo das sementes, é o protocolo que eu divulgo gratuito, ele tá em outro perfil, chama Ciclo das Sementes, tudo junto. Então vocês podem começar por isso também, se você está chegando aqui agora. Mas eu sei que algumas de vocês pode ser que façam exatamente a mesma coisa que a Renata, e talvez não sentiram um resultado significativo ainda. Então a gente vai entender por que alguns casos melhoram com uma mudança alimentar e outros, mesmo quando você tá com tudo bonitinho, ainda persistem, tá? Então algumas coisas que a gente vai tentar abordar aqui, tá bom? Meninas, então tem 4 principais características, tipos de acne, tá? Que seria a acne que tem o envolvimento dos hormônios do estresse. Então a acne ela pode ser piorada por um quadro de estresse. A acne inflamatória, a acne infecciosa, tá? E a acne hormonal. Então a gente vai falar um pouquinho desses tipos de acne aqui hoje, tá? Vou começar pelo estresse, porque o estresse, se a gente tem essa acne por estresse, ela pode acabar disparando as outras num efeito cascata. E quando a gente fala de estresse, geralmente vocês associam, ou né, se associa a uma rotina corrida, uma vida estressante, mas não é só isso, tá? Não é só estresse psicológico, emocional. É um estresse que pode ser biológico também, tá? E uma das principais causas de estresse oculta que pode acontecer nas mulheres principalmente. Então vamos lá. Primeiro, consumir uma restrição calórica sem intenção, tá? Então você consome a longo prazo uma menor quantidade de nutrientes, calorias, alimentos do que você realmente precisa. E consequentemente isso, o seu metabolismo começa a reduzir e isso pode impactar na saúde da tireoide também. E a saúde da tireoide está muito ligada com a acne, tá? A gente tem alguns estudos mostrando isso. E é o princípio do metabolismo. Então, se o metabolismo das células não está conseguindo funcionar bem, não está conseguindo aproveitar os nutrientes, não está conseguindo direcionar o lipídio, as gorduras que a gente tem para as funções que eles precisam ter e acaba manifestando isso na pele, a gente tem ali uma disfunção de metabolismo impactando nessa parte da acne. E é aqui que muitas vezes, mesmo fazendo uma alimentação saudável, ou às vezes quem tem o perfil de querer ser né, muito certinha e acaba restringindo, eu não quero comer nada do que me dá acne, então eu vou tirar isso, vou tirar aquilo outro, às vezes entra no processo de restrição calórica muito grande, tá? Então esse é um ponto para vocês verem. Quem é aluna lá do Ciclos, a gente teve um encontro no encontro passado, eu falei disso, de como vocês identificarem essas questões pelo pulso, pela temperatura, pelo pulso após a refeição, para vocês identificarem como está o metabolismo de vocês, tá? Então vocês têm que começar por aí para vocês saberem como está o meu metabolismo, ele tá bom ou não, tá? E é claro que dá também pra gente entender como tá a saúde da tireoide, tanto por exames, e é muito comum se tomar o medicamento para tireoide ainda assim continuar com sintomas subclínicos, então acordar com o rosto mais inchado, pés e mãos muito frios, intestino muito preso, pele muito seca, às vezes perda de sobrancelha e dos cílios, perda de cabelo. Então tudo isso podem ser sintomas dessas alterações da tireoide que pode ter essa conexão com o metabolismo como um todo, tá? Então comecem por aí. Outras questões de estresse. A questão do café que eu tenho falado pra vocês, mas também se tem, mesmo que você não consuma açúcar, mas se tem picos glicêmicos ao longo do dia, vamos supor, sei lá, tomei um suco de laranja no café da manhã, e aí depois comi um macarrão no almoço, depois comi uma salada de fruta à tarde, pode até ser que você consuma alimentos saudáveis, mas que você tem ainda assim picos glicêmicos. Isso pode impactar também, tá? Assim como o estresse em si. Pode ser que você esteja consumindo uma alimentação perfeita, mas tá ali no meio do trabalho, do dia a dia, e se você for medir a sua glicemia, ela vai estar sempre alta ou dando picos justamente só por conta do estresse, tá? Então são coisas pra gente começar, essa é a base pra gente começar considerando. O metabolismo tem que estar bom, as nossas células têm que estar sabendo usar, fazer um bom metabolismo de gordura também, para essa gordura não vir para a pele, tá? Uma outra questão, assim, que muitas vezes, como o açúcar, ele tem uma relação direta com a acne, sim, tá? Então,
Então, por várias vias, por aumentar a glicemia, por mudar o microbioma, por aumentar fungo. Mas, muitas vezes, se parte do consumir açúcar para uma dieta muito low carb. E quem tem acne tem que cuidar um pouquinho com isso também. Dependendo do tipo de dieta low carb que você está fazendo, isso pode ter um impacto, tá? Principalmente algumas pessoas que reagem mais à gordura. Então, o que acontece numa dieta low carb? Às vezes tem muito laticínio, ou tem muita nata, manteiga, bacon, gordura saturada, e aí isso pode piorar. Ou, às vezes, tem muitas castanhas e sementes. Então, tudo é de castanha de caju, tudo já é de amêndoas, de amendoim, tudo vai semente. E o perfil de gordura dentro da dieta da acne é muito importante. Porque, às vezes, se a gente aumenta demais as gorduras poliinsaturadas, a gente, na acne, é comum não conseguir processar isso muito bem, mesmo que sejam só alimentos naturais, nada de refinado, tá? Mas esse equilíbrio entre as gorduras, a gente tem que trabalhar com muita sensibilidade na acne, porque às vezes um aumento pequeno do percentual de gordura, mesmo que seja de uma fonte saudável, pode impactar, sim, em um aumento de acne, tá? Tanto é que quem me acompanha há mais tempo falando do ciclo das sementes, talvez já viu que eu falo que em alguns casos, quando vocês relatam que tem a acne na segunda fase dos ciclos, ou no ciclo das sementes, eu peço para tirar a semente de girassol, por exemplo, né? Então, a gente tem que trabalhar muito bem com esse equilíbrio das gorduras ali, principalmente as que são fonte de ômega 6. Elas são importantes, mas a gente não quer que elas estejam muito altas, tá? Até aqui, alguém acha que pode estar nesse processo do estresse, por essas questões biológicas ou até questões emocionais que disparam acne? Alguém já teve essa percepção que depois de ter passado por um período estressante, piorou a acne? E a gente tem uma explicação para isso, tá? E aí uma das explicações é que quando a gente tem essa variação, essa flutuação do cortisol, um dos caminhos é a gente aumentar os hormônios andrógenos. O que são os hormônios andrógenos? São aqueles da família da testosterona. E esses hormônios andrógenos, dependendo de como eles estão ali, eles podem aumentar a oleosidade na nossa pele. E é comum esse perfil ter uma piora da acne bem no período da ovulação, que é no meio do ciclo. Então, quando você começa ali a ter um aumento de estrógeno e de testosterona, você começa a manifestar mais acne também. E essa acne pode vir aqui mais na região da mandíbula, do pescoço, porque ela está mais ligada a essa família dos andrógenos. Então, isso pode ter uma relação também com esses processos de estresse emocionais, psicológicos e fisiológicos, tá? A Ana até falou, né, que ela parou de Diane pra fazer uma cirurgia e o maxilar dela tá cheio de acne. E uma das questões quando a gente toma anticoncepcional é que a gente bloqueia totalmente a nossa produção de testosterona, tá? O que acontece? É como se você tivesse literalmente colocado uma rolha ali numa garrafa. Então você colocou uma rolha na garrafa. Quando você tira essa rolha, que é o anticoncepcional que estava bloqueando essa produção, é igual champanhe, gente. Estoura toda aquela produção que estava bloqueada, acontece de uma forma excessiva. Por isso que existe a acne pós-pílula, mas não é porque você parou anticoncepcional que você deixou de ter o tratamento e ela piorou. Não. É o próprio anticoncepcional que causou essa piora. E aí, isso é muito interessante, muito importante da gente entender, porque isso pode te colocar facilmente num ciclo vicioso do tipo, eu quero tirar o anticoncepcional porque eu entendi que ele não é a melhor opção para mim, eu consigo arcar com outras opções, mas quando você tira, você se vê cheia de acne, você fala, nossa, eu vou voltar a usar porque ele era a solução, realmente. Mas não é isso. Esse efeito rebote da piora é justamente por causa do anticoncepcional, tá? Então, tem um processo que a gente pode fazer de desmame do anticoncepcional mais lento e de usar alguns suplementos que inibem esse aumento excessivo dos andrógenos para você não ter esse efeito rebote tão grande logo que tira o anticoncepcional, tá? Então tem até tá até um pouquinho ligado com esse processo que eu expliquei para vocês. Mais alguém
tem esse histórico de ter tirado anticoncepcional e ter piorado bastante. Ó, a Juliana falou que tanto no trabalho quanto na faculdade, a primeira crise de acne foi depois do período de provas. Perfeito, Ju, já identificamos uma questão importante aí, tá? E aí a gente consegue melhorar a nossa resiliência ao estresse aos poucos também. Primeiro, identificando ela, tá? E segundo, repondo muito bem alguns nutrientes que são depletados no estresse. Então, um deles que eu já até falei em outras lives aqui pra vocês, que eu tenho falado mais, que é o potássio. Então, quando a gente tá estressado, a gente perde muito potássio, tá? E o potássio, quando ele tá de forma regulada, quando ele tá com um consumo adequado, ele vai equilibrar esse excesso da testosterona e dos andrógenos. Então, olha só a cascata que a gente entra. Tá estressado, aumenta a produção de andrógenos, perde potássio, aumenta a insulina. Então, você tem 3 fatores em um processo só piorando a sua acne, tá? Se a gente entende isso, o que a gente pode fazer? Já sei que eu tenho prova, ou tenho trabalho, ou vou passar por um período de estresse, ou estou vivendo em um período de estresse, deixa eu melhorar aqui consumo de potássio, deixa eu melhorar aqui regulação da glicemia, deixa eu usar aqui algumas coisas que inibem esse andrógeno, tá? Por que eu acho importante a gente identificar as causas de acne? Porque a melhora da acne, ela não é uma curva contínua e ascendente, onde você só vai melhorando, 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 melhorando infinitamente. A melhora da acne, geralmente, de todos os processos da saúde, ela é uma curva que flutua, ela não é uma curva linear, tá? Então, você vai melhorar, e aí você vai ter um momento de piora, porque você passou por um estresse, ou porque você comeu alguma coisa que você percebeu que te disparou, e depois você vai melhorar de novo. Então, aos poucos, a gente vai subindo. E por que é importante a gente identificar isso, gente? Se a gente, toda vez que piora, não identifica a causa, não faz conexão nenhuma, primeiro, a gente fica achando que tudo foi por água abaixo, que aquilo nunca mais vai passar. E segundo, que a gente tende a desistir do processo. Então, a gente identificando essas causas ajuda a gente a falar, olha só, agora eu fiz conexão. Sempre que eu tô estressada, piora. Ou sempre que eu como um docinho que seja, nesse momento eu não tô tolerando, eu pioro. Ou sempre que eu durmo mal, eu pioro. E aí você começa a fazer conexões aonde te dão ferramentas para você atuar de uma forma diferente, tá? Então isso é muito importante, porque o mais importante do processo de melhora da acne é essa consistência e essa paciência, tá? A Lila falou, sinto que minha acne vem totalmente dos meus hormônios e estresse. Não quero voltar a tomar pílula anticoncepcional porque quero curar de forma natural. Legal. E quem assistiu, quem viu, né, o meu stories que eu fiz ontem, eu até tentei explicar isso pra vocês, né? Que eu fiz ali um post falando das desregulações hormonais e perguntando qual que vocês se identificam, e muitas falaram, poxa, eu me identifico com várias, né? E agora? E geralmente quando tem essa alteração do cortisol, acaba impactando em toda uma cascata. Quem não viu stories, até depois vai ali, que ainda dá tempo de ver, acho que não acabou, que eu expliquei ali, fiz um desenho, como que uma coisa impacta na outra. E aí às vezes a gente tem aquela sensação de, nossa, cara, tô toda zoada, nem sei aonde que eu vou, se eu vou no psiquiatra, se eu vou no endócrino, se eu vou numa ginecologista, tô sentindo muitos sintomas, muitos efeitos, nem sei por onde começar, né? E geralmente realmente a gente identificar e começar pela base. Peraí, o que causou esse estresse? Não, eu tava num período tranquilo, tá, mas o que causou? Tava fazendo muita atividade física com restrição calórica, tava realmente num estresse emocional, mas não se recuperou em termos nutricionais depois desse estresse. Então, o que aconteceu, né? E aí a gente começa a atuar nesse processo para ir fazendo um efeito cascata positivo, porque isso também acontece. Quando a gente melhora uma coisa, as outras melhoram por consequência, tá? Esse é o legal da nutrição. Eu falo, às vezes a gente planta uma sementinha ali pra, sei lá, melhorar a insulina e de repente você vê, já melhorou tireoide, já melhorou pele, já melhorou cognição. Então a gente tem esse efeito cascata positivo também, tá? Então tá, vamos lá para as próximas então. Aí vocês estão me falando um pouquinho do local das acnes, né? Eu vou falar de duas coisas, do local e também da característica dela, tá? Então, assim, é comum aqui na parte da bochecha realmente ser um processo mais inflamatório.
e tá ligado a uma parte do intestino. Mas a gente vai entrar, então eu falei pra vocês a acne causada por estresse, tá? A outra acne é a acne, que digamos que a gente chama de hormonal, que é aquela que realmente varia conforme o seu ciclo menstrual. Então, como vocês mesmos mencionaram, surge só na menstruação ou surge só no período pré-menstrual, tá? É comum essas acnes relacionadas ao ciclo aparecerem no queixo, mas elas podem aparecer em outro lugar também. Pode ser que apareça na bochecha, pode ser que apareça nessa parte do maxilar, tá? E que relações que a gente pode fazer com a causa da sua acne, dependendo do período que ela tá aparecendo pra ti, tá? Então vamos lá. Para quem aparece na menstruação a gente tem uma queda natural da imunidade. E se a sua acne aparece na menstruação, pode ser que a sua acne tenha um fator de queda de imunidade. E aí você pode observar o que também? Se quando você fica gripada, resfriada, com restrição de sono, sua acne também piora. Se quando você viaja, eventualmente, né, passa por mudanças aí de rotina, a sua acne também piora. Então são fatores que vão estar ligados a esse processo da acne que a gente vai falar logo mais, que é a acne infecciosa. Então o sistema imunológico, tanto de dentro para fora e do intestino, quanto a nossa barreira protetora da pele, são importantes para a gente evitar essas acnes infecciosas. Porque fungo e bactéria, uma vez que eles ali comeram o nosso óleozinho da pele, eles podem criar um ambiente propício à acne ali, tá? Então eles podem fazer esse processo inflamatório da acne. Agora, quem tem no período pré-menstrual, e aí vai estar, sim, ligado a esse equilíbrio do estrógeno e da progesterona. A progesterona, gente, ela vai inibir o excesso tanto da família dos andrógenos, que é da testosterona, quanto o excesso de estrógeno. Se ela não tá ali firme, sendo produzida de forma adequada, e eu até vi que a maior parte de vocês ali na enquete que eu fiz no Stories se identificou com sintomas de baixa progesterona, tá? Por quê? Porque qualquer coisa que afeta o nosso estado nutricional, o nosso estado emocional, o nosso equilíbrio dos outros hormônios vai afetar a produção de progesterona, tá? Mas, e aí tem um caso que é assim, essas pessoas que têm esse tipo de acne geralmente se beneficiam com o ciclo das sementes. Então vão ser aquelas pessoas que fizeram o ciclo das sementes e só ele já resolveu, já foi maravilhoso, tá? Então isso pode acontecer. Porém, tem um porém nesse período pré-menstrual que é o seguinte: se você já tá nesse quadro de eventualmente algum desequilíbrio hormonal, de deficiências nutricionais, você facilmente no período pré-menstrual vai sentir vontade do quê? De comer mais doce, tá? E aí, você come mais doce nesse período, come mais açúcar, come mais chocolate, e a causa da sua acne não necessariamente é o período menstrual em si, mas o sintoma do período menstrual, que é o aumento da vontade de comer doce, de comer alimentos porcaria, enfim, não necessariamente. Tem pessoas que têm vontade de comer coisa muito salgada também, de chips e coisas do tipo, quando o cortisol tá muito baixo, né? Então, o consumo desses alimentos pode estar sendo um disparo para essa acne hormonal. E realmente a acne desse tipo, no geral, tanto essa acne quanto a acne inflamatória, ela responde muito facilmente a alguns tipos de alimentos. Vocês já identificaram quais são esses tipos em vocês? Deixa eu ver se vocês já identificaram. Tem alguns que a gente fala sempre, assim, que talvez tá dentro do óbvio ali. Eu vou até aproveitar enquanto vocês respondem isso. A Anaís falou uma coisa bem legal, que ela não tinha acne. Passou 3 anos almoçando em restaurante, começou a ter acne. E também trabalhou muitos anos de madrugada. É claro que o fator de trabalhar de madrugada, né, Ana, impacta demais, assim, que acho que é um dos fatores mais fortes para alterar cortisol e insulina, tá? Mas essa questão de almoçar fora é bem interessante, sabe por quê? Porque quando a gente almoça fora, a gente vai consumir óleo refinado, a gente querendo ou não. Por mais que em casa a gente cozinhe com azeite de oliva, né, que faça o melhor. Quando a gente almoça fora, é óleo de soja, é óleo de milho, é óleo refinado. Então, às vezes, esse maior consumo desses óleos, que são mais inflamatórios, também pode impactar, tá? Se você almoça fora e não tem outra opção, o que você tem que fazer? Observa o que tem mais óleo. Às vezes, mesmo legumes refogados, você pega e tá muito carregado no óleo.
Então talvez você tenha que ficar mais com uma salada, um arroz mais sequinho, preparações mais sequinhas mesmo, que não tem tanto daquele óleo refinado todos os dias ali na sua alimentação, tá? Então essa parte dos óleos, já dando a dica, é uma das coisas que afeta bastante a questão da acne, tá? Mas quais são os outros? Deixa eu ver aqui que eu não achei ainda a resposta de vocês. Acho que eu tô muito pra cima. Chocolate. Tá. Será que tem relação mesmo? Então, assim, ó. Tem essa questão do chocolate. Algumas pessoas percebem mais. E aí tem duas coisas relacionadas ao chocolate, tá? Uma é o tipo de gordura que é usada no chocolate, que geralmente é uma gordura saturada, mesmo que seja a gordura manteiga do cacau, que é o que a gente considera de melhor qualidade do chocolate. As gorduras saturadas como um todo tendem... Vou mudar a frase. Pessoas com acne tendem a ter uma sensibilidade maior às gorduras saturadas. O que eu quero dizer com isso? Pode ter gente que consuma manteiga, chocolate, gema de ovo, óleo de coco todos os dias e não vai ter acne. Ela talvez tenha outra questão, talvez ela tenha dor, talvez ela tenha cólica, mas ela não vai ter acne, tá? Mas quem tem acne tende a ter essa sensibilidade maior das gorduras saturadas. Ou seja, você nem come manteiga, mas o dia que você comer um pouquinho mais, você já sente a pele mais oleosa. Não pode comer croissant de jeito nenhum, porque tem muita gordura saturada, tá? Então essa parte das gorduras saturadas é uma das que impactam. Outra realmente é a parte dos laticínios. Algumas pessoas toleram alguns tipos de laticínio, por exemplo, um laticínio do tipo A2, derivado de búfala, ou eventualmente um laticínio desnatado, que não tenha tanta gordura, tá? Mas a gente tem que observar ali, o whey protein tende a dar esse aumento de insulina e pode disparar acne também. Então são algumas coisas que realmente tem que observar e analisar bem se vale a pena comer ou não, tá? Queijos mais gordos tendem a disparar isso de uma forma mais rápida, tá? E aí, quais outros que algumas pessoas às vezes não percebem? Amendoim e pasta de amendoim. Então você tá fazendo o seu melhor, mudou a alimentação, tá numa alimentação mais fit, seguindo receitinhas fits, que vai whey, pasta de amendoim, sei lá, um monte de ovo, e isso, dependendo do caso, pode sim ser um ponto, tá? Então na acne, a gente tem que ter uma dieta mais ali parecida com a do Mediterrâneo, que tem as gorduras, mas é mais base do azeite, vegetais, e a gente usa mais carboidratos de qualidade do que muita gordura, tá? Então prestem atenção nisso. E aí é o óleo de coco, né? Então muitas vezes a pessoa tá cozinhando todos os dias com óleo de coco e, enfim, não é muito legal mesmo, assim, não é muito interessante. Banha de porco também, bacon, né? Então se você tempera a sua comida todos os dias com isso, não é interessante, tá? Então isso pode estar impactando sim no seu processo de acne, tá? E aí do chocolate, tem duas questões, porque tem tanto essa parte da gordura quanto também o chocolate é muito rico em histamina, né? Que eu sempre tenho falado pra vocês. Em alguns casos isso pode piorar se a pessoa já tem sensibilidade, tá? Mas, enfim, eu acho que vai também da quantidade que consome, da qualidade, mas às vezes, eu tô consumindo chocolate 70% porque é mais saudável. Dependendo ali, se você perdeu a mão e comeu muito, pode ser que sinta, assim, essa piora, tá? Inclusive, teve Páscoa recentemente, né? Alguém sentiu ali os efeitos da Páscoa na acne? Vocês sentiram que piorou? Como é que foi? É um bom teste ao longo do ano, né? Como que fica depois da Páscoa. Até lá não sei se a Ju viu, que lá nos ciclos tem uma receita de chocolate acne friendly, né? Que eu uso o azeite pra fazer o chocolate e tudo mais, tá? A cólica tem relação com essa questão da gordura saturada? Pode ter, Ju, tá? Pode ter a parte da histamina também. Não sei se você já fez o seu questionário de histamina lá, que é o oráculo 3, mas os dois podem ter relação com a cólica, tá? Eu tive até um relato bem interessante aqui no DM, na caixinha do Insta, que uma pessoa falou assim que ela sempre sofreu de cólica e ela fez um teste de tirar 100% da manteiga, que ela falou que nem consumia muito. E ela fez o teste de tirar 100% da manteiga e ela melhorou muito. Até eu fiquei assustada porque realmente é uma coisa bem específica, né?
Eu não tiro manteiga, geralmente não tiro manteiga de ninguém. Mas eu falo, olha, consuma como tempero e não, tipo, pra rechear ali a comida ou pão, né? Não pra preparar tudo. Mas no caso dela, ela conseguiu observar que ela fez esse teste de retirar 100% e ela sentiu essa melhora. Então, às vezes, a gente tem até alguns perfis genéticos que reagem muito ao uso de gordura saturada e pode ser interessante né, fazer um trabalho de retirada e de investigação, tá? Aí a Mari perguntou como preparar o corpo para retirar do anticoncepcional, tá fazendo o ciclo das sementes, isso basta. O ciclo das sementes já ajuda bastante, eu indico começar pelo menos um mês antes, porque quando você tirar, já vai ter uma ajuda ali em estrógeno, progesterona, tá? Mas eu sugiro trabalhar também com o processo de detoxificação e com essa redução da rolha, né, que eu expliquei pra vocês. Então a gente consegue usar alguns nutrientes que inibem um pouco essa estourada da rolha, tá? E aí a Lila falou, né? Whey não me dá espinha, mas nem manteiga, mas pasta de amendoim e minha pele fica toda estourada. Interessante. E aí, Lila, até eu vou falar uma outra questão, você me fala se você se identifica, tá? Que são as acnes do tipo fúngicas. Então, a acne do tipo fúngica, alguém sabe, alguém se identifica com a acne do tipo fúngica, já sabe como que é? Porque a acne do tipo fúngica, ela é uma acne tudo juntinho, assim, ó, que fica tudo, você passa, é como se fosse um grosseirão na pele, né? Então, geralmente, essa acne do tipo fúngica, a gente vai ter também, muito provavelmente, um desequilíbrio de fungo no intestino, tá? Então, ela pode piorar com fatores externos, por exemplo, você sua, você põe um boné e fica aqui com acne bem na região onde está o boné, você está num ambiente mais úmido, você sente que piora a acne, mas geralmente tem algum quadro ali de fungo no intestino. E o amendoim, infelizmente, porque eu também gosto do sabor do amendoim, mas eu não consumo no meu dia a dia, infelizmente o amendoim tem muito da aflotoxina, que é uma toxina derivada de fungo, né? E isso não tá ao nosso alcance de controle. Essa aflotoxina, ela é liberada no processo de armazenamento do amendoim. Então, ele tá num ambiente úmido, favorável, os fungos se proliferam e liberam essa aflotoxina. A aflotoxina não necessariamente vai fazer a gente ter uma alteração de fungo, mas ela é capaz de reduzir a nossa imunidade. E sempre que a nossa imunidade reduz, a gente fica mais suscetível a ter fungo no intestino, cândida, mais conhecida, tá? Mas tem outros tipos de fungo que não são cândida na pele também. Então, eu não lembro o nome exatamente, mas tem 2 tipos de fungo que ficam na pele, que são mais favoráveis a isso. Então, por isso que essa barreira interna de dentro para fora é muito importante, assim como a barreira externa da pele, né? E o que é muito comum é quem tem acne às vezes ficar limpando, lavando, esfoliando a pele demais e tira totalmente essa barreira de proteção. E se você não tem uma barreira de proteção, imagina que todos os seus poros estão muito disponíveis. Então, um bichinho para entrar ali no seu poro e se colonizar e criar uma pústula ali é muito fácil. Então, não faça esse processo de ficar limpando demais a pele. Isso é fora da minha área, não é a minha especialidade isso, mas só mencionando para vocês, né? Procurarem um profissional que fala muito de barreira de proteção, de proteger a pele, de hidratar a pele. Até esses dias eu mostrei para vocês que eu passo gelo no rosto às vezes, porque isso faz fechar os poros também, faz a pele ficar com essa barreira melhor, mais fechadinha, tá? Então, uma estratégia que reduz a inflamação de forma imediata, se a sua acne é uma acne muito inflamada, e também que faz essa barreira de proteção melhorar, tá? A Ana falou que ela tem acne só de um lado do rosto. O que isso significa? O que eu te perguntaria, Ana? De que lado que você dorme? Porque o contato com o travesseiro, às vezes, está justamente facilitando esse processo da acne só de um lado do rosto, principalmente uma acne mais fúngica, tá? Uma acne mais bacteriana. Então, é algo interessante para observar aí, tá? Beleza? Aí a Dri, já vou pegar o gancho da pergunta da Dri aqui, que ela falou espinhas internas, o que fazer? Tá, então eu vou partir para a próxima. Só ficou faltando uma parte, gente, calma aí, ó. Ali do ciclo menstrual, eu mencionei então da menstruação e do período pré-menstrual, tá?
Vou recapitular aqui rapidinho tudo que a gente falou até agora. Quem chegou atrasado, só pra vocês depois voltarem no vídeo que vai ficar lá no YouTube depois pra vocês e não perderem nenhuma parte. Então eu comecei falando da importância do estresse, não só o estresse emocional, mas um estresse fisiológico também, tá? Que inclusive pode estar ligado a restrições alimentares, ao hipotireoidismo. Então essa é uma base bem importante que geralmente é negligenciada na acne e que vocês precisam entender tudo que eu falei lá, tá? Então voltem lá para vocês entenderem como que essa parte do estresse pode ser uma causa da acne e inclusive afeta em todas as outras. Afeta a acne hormonal, que é aquela que altera ao longo do ciclo, afeta a acne infecciosa, que é o que a gente vai falar agora, tá? Então ela afeta todos os outros tipos e afeta a acne inflamatória, tá? E aí, depois a gente falou da acne ao longo do ciclo menstrual, então eu falei da acne na menstruação, que tem uma ligação com uma queda da imunidade, a acne no período pré-menstrual e agora a acne no período ovulatório, tá? Que é aquela acne geralmente mais da mandíbula, né? E que ela tem muito essa relação também com o aumento da insulina, com uma redução da detoxificação. Então, é um período que vale a pena. Quem faz alimentação cíclica geralmente já segue um pouquinho isso. Vale a pena otimizar mais a detoxificação. Usar chás, por exemplo, um dos chás que eu indico é o dente de leão, né? Vocês podem usar alguns suplementos também. Quem tem acne nesse período vai se beneficiar com os suplementos que atuam na detoxificação especificamente, tá? Diferente de terem outros períodos, por exemplo, na menstruação, às vezes vale a pena você focar em fontes de zinco, que é um nutriente que melhora a imunidade, está muito ligado ao processo da acne também, tá? E aí a gente tem a acne, então, infecciosa, que é essa que a Adri perguntou, que ela que tem os cistos, que é uma acne muito interna, tá? Então, geralmente, a acne infecciosa tem alguma bactéria envolvida ali, né? Por isso que tiveram até alguns vídeos ultimamente falando do perigo de estourar acne e tudo mais, geralmente porque é a acne infecciosa envolvida com esse processo bacteriano, tá? Então, seria a acne fúngica que a gente acabou de falar e a acne infecciosa, tá bom? Geralmente na acne infecciosa, e aí vocês, né, a Adri que me perguntou, fala se faz sentido pra você. Tem alguma questão digestiva envolvida, tá? Por exemplo, pode existir um H. pylori. Estima que cerca de 50% das pessoas que têm acne têm H. pylori. Por quê? Melhorar a digestão é muito importante pra tudo, né? A Ju sabe lá no Reset 1, primeira etapa do Reset 1. Melhorar, trabalhar no processo digestivo, tá? Então, melhorar a digestão é muito importante. Se a gente não tem uma digestão boa, a gente tem uma queda da nossa barreira imunológica, uma queda da imunidade, e a gente começa um processo inflamatório também. Então, analisem se vocês têm essa acne sempre com muito pus, com muita pústula também, muito interna, como está o processo digestivo de microbiota de vocês. Se vocês comem e ficam arrotando depois. Se vocês comem muito tarde da noite, porque isso diminui muito a nossa capacidade digestiva, tá? Se consome muito líquido junto da refeição. Se já teve alguma intoxicação alimentar antes. Se tem alguma sensibilidade alimentar que não conhece, que não percebe. E isso pode ser, inclusive, de alimentos saudáveis. Não é necessariamente glúten e lactose que gera sensibilidade alimentar, tá? A gente pode ter sensibilidade a castanha de caju, a gente pode ter sensibilidade ao ovo. Então, identificar se você come sempre a mesma coisa todos os dias, o primeiro passo é começar variando isso. Porque se a gente come sempre a mesma coisa todos os dias e, por acaso, alguns daqueles alimentos nos dão uma sensibilidade, a gente vai ter um disparo todos os dias. Mas se a gente varia um pouco, a gente já tem um disparo menor, tá? Então, identificar essas questões é muito importante também, tá? Não sei se alguém já fez essa conexão digestão acne. E aí, geralmente, relaciona com essa acne muito aqui nessa área mesmo, tá? Me contem, deixa eu ver. Ovo pode dar espinha, como todo dia, eu nunca pensei nisso. Se você tiver sensibilidade, sim, tá? E se for essa pessoa com muita sensibilidade à gordura saturada, às vezes, dependendo da quantidade que é o consumo de gema, pode também,
tá? Então, realmente tem que fazer. Até teve uma aluna recente lá no Ciclos que ela identificou com o ovo. Ela tava assim, já tinha testado todas as opções, tava pra tomar o Rocutan, que ela ainda não tinha tido coragem, e ela identificou uma sensibilidade com o ovo, tá? Mas eu até pedi pra ela identificar se era com a clara ou se era só a parte da gema, né, por causa da gordura saturada, tá? Então tem essas questões também, tá? E aí, quando que você pode ter uma piora desse processo bacteriano ou fúngico? Então, fúngico eu já falei, quando tem umidade, quando tem calor, mas principalmente quando tem queda de imunidade. Então, se você fez um processo de queda de imunidade e a sua acne piorou, tá? Ah, e um outro ponto importante. Quem tem acne bacteriana vai ser aquela pessoa que talvez tenha uma melhora quando usa antibiótico. Não que eu ache a melhor alternativa, tá? Porque depois essas bactérias vão se tornando muito resistentes e vai ficando cada vez mais difícil de controlar elas com antibiótico. Mas, porém, todavia, entretanto, quando a gente usa antibiótico, a gente facilita o crescimento de fungo e pode eventualmente facilitar um crescimento de acne fúngica também. Então, o uso do antibiótico pode até te direcionar qual é a causa da sua acne. Se você teve piora usando antibiótico, muito provavelmente é uma acne fúngica. Se você teve melhora, muito provavelmente é uma acne por bactérias. E aí vale entender se tem um processo ali de supercrescimento bacteriano que pode ser amenizado com alguns componentes que são antimicrobianos, né? Então, própolis, berberina, óleo de orégano, todos eles vão atuar como antimicrobianos. E às vezes, em alguns casos, alguns tipos de probióticos podem ser bem-vindos também, porque eles vão gerar essa competição ali no local, né? Melhorando esse ambiente propício para acne, tá? E aí, por último, o último tipo de acne, gente, seria a acne mais inflamatória, que é aquela acne que você olha e você vê um vermelhão, de longe você vê só um vermelhão. Geralmente a acne já tem uma característica inflamatória por si só, né? E até uma das coisas que eu acho super interessante da acne, que... Aí, ó, Dri, tá vendo? Que você que me perguntou dos cistos, eu falei da acne infecciosa e fez sentido com antibiótico, tá? E por que até ele falou que ele percebe que piora quando come açúcar. O açúcar, gente, facilita o crescimento tanto de bactéria quanto de fungo, né? Quando a gente quer fazer proliferar ali um meio de cultura, quando você vai fazer um pão, você põe açúcar no fermento. Então o açúcar sempre vai ser esse alimento rápido para micro-organismos, tá? E uma das coisas que eu acho interessante da acne, geralmente os estudos começam falando que a acne é uma doença ocidental, ou seja, em tribos, em populações que eles chamam de hunter and gather, que são os coletores, só vive da caça, só vive da coleta de alimentos, não pega nada pronto, né? Eles que fazem tudo, não tem ocorrência de acne, mesmo nos adolescentes, tá? Então isso é muito interessante, que realmente esse contexto de vida nosso, de estresse, de acesso a alimentos com açúcar, de acesso a alimentos mais industrializados, dos óleos refinados que passam por um processo de industrialização, esse é o disparo da acne por si só, né? É claro que a gente tem, como eu já falei pra vocês, talvez tenham genéticas aí que nunca vão ter acne, mesmo que elas se alimentem muito mal. Mas essas características do nosso cotidiano ocidental são, por si só, muito disparo de acne, tá? Às vezes até o processo de ficar o dia inteiro num lugar fechado, com ar-condicionado ou úmido, né? Na época da pandemia, muita gente teve piora por causa do uso das máscaras. Então, tudo isso são coisas pra gente considerar, tá? Pra quem perdeu a primeira parte, vai ficar salva assim, tá? A gente sobe, geralmente, depois de umas 2 semanas lá no YouTube. Né? E vocês ficam de olho que eu aviso vocês também. Ó, alguém falou que tava falando da acne inflamatória, né? Que é essa característica vermelha, né? Esse vermelhão geralmente tem esse processo inflamatório que muito conectado com a alimentação, tá? Quem tem essa acne inflamatória vai ser aquela pessoa que muda a alimentação, melhora, e aí se volta a alimentação de novo, sente piorar de novo, tá? Então, o açúcar, laticínios, aqueles alimentos que a gente falou que do disparo ali, que são os tradicionais, vão já dar essa flutuação, né?
Por isso que a gente tem que ir trabalhando esse microbioma para ele reagir menos. Se a gente já tem muitas bactérias ali, muitos fungos ali, um pouquinho de açúcar que a gente consome já dispara acne, tá? Então a gente tem que ir trabalhando isso ao longo de alguns meses para quando você consumir eventualmente, porque eu sou dessa opinião que não deve fazer parte da nossa rotina, mas você tem que talvez, sei lá, no seu aniversário, você pode se permitir comer um pedaço de bolo, né? Ou, sei lá, se foi no casamento. Então, se não é algo que tá todo dia no seu final de semana, na sua rotina ótima, mas algo que a gente consiga incluir na nossa vida pontualmente. Então, aí, quando você inclui pontualmente, você não tem um disparo tão grande assim, tá? Então, por isso que a gente tem que ir trabalhando no nosso microbioma aí. E a acne inflamatória, então a gente vai voltar lá a pensar nos olhos, que eu falei pra vocês, quem come muito em restaurante, no consumo lá, bacon, manteiga demais, e também nas alergias alimentares, tá? Então, é realmente esse processo do vermelhão, às vezes, em lugares que geralmente não se tem acne, no couro cabeludo, né? De estar muito presente ali, tá? Alguém mencionou de acne do bumbum, acho que era da filha, né? Essas acnes, gente, geralmente eu acho que tem mais relação com furúnculo, tá? Do que com acne mesmo. Então pode ter um processo fúngico como um todo, mas também fiquem muito atentas a esse processo de sensibilidade alimentar. Eu lembro de uma paciente que reagia muito ao glúten. Enfim, eu até pedi os exames pra ela, não sei se ela fez depois, mas foi muito interessante porque quando a gente tirou o glúten dela, ela diminuiu o furúnculo dela, total. E quando a gente reintroduziu, voltou. Então observem esse processo também, tá? Tanto se consome muito açúcar, quanto se tem, e aí eu tô falando do glúten, mas pode ser de outros alimentos, se tem essa sensibilidade alimentar, vai surgir mais esses furúnculozinhos aí, tá? Acne no colo, ombros e costas. Todos os tipos de acne, então acne por estresse, acne inflamatória e acne infecciosa podem dar essa acne no colo, tá? E costas, ombros e costas. E aí, principalmente pensa aí nesse processo de como não, aqui na frente geralmente não é uma região oleosa, né? Então a gente pensa mais no processo inflamatório quando é aqui na frente. Agora nas costas, como já é uma região mais oleosa, e aí pode ser realmente por um processo de presença de bactéria, fungo, tá? Prestem muita atenção e se esfrega demais as costas, se toma banho muito quente, lembra que você está tirando essa barreira protetora ali. Então, cuidem com isso, às vezes até passem um hidratante ali também, tá? Mas teria mais essa relação aí com esses 3 casos. Então, assim como acontece no rosto, ela pode acontecer nessa região também, tá bom? Eu acredito que é a mesma coisa, perto da orelha, né? Tem alguns mapas de acne, eu acho que para algumas questões faz sentido. Então, geralmente aqui essa parte é do fígado, né? Aqui intestino e aqui intestino também, aqui hormonal. Mas eu acho que vale associar com essa questão de citar, por exemplo, se é uma acne sempre na zona T. Então, a gente vai trabalhar mais com essa parte da oleosidade mesmo. A gente vai usar nutrientes que o corpo consegue melhorar o uso dessa gordura e não colocar ela para a pele de uma forma tão rápida assim, né? Como a vitamina E, por exemplo. Então a gente diminui e consegue ir reduzindo aos poucos essa oleosidade da zona T. E sempre que tem oleosidade facilita essa acne infecciosa também, né? Então facilita ter bactériazinha ali comendo, digamos, essa oleosidade e fazendo a parte de pus e tudo mais, tá? Quanto tempo cortando algum alimento é suficiente para observar a diferença ou não? Isso pode variar, mas eu diria no mínimo 2 semanas, então de 2 a 8 semanas. Se você tirou por 8 semanas e realmente não viu diferença nenhuma, talvez realmente não seja aquilo. Se você tirou por 2 semanas, pode ser que você consiga observar alguma coisa, às vezes não muito clara, mas sempre faz a parte do teste retirar e reintroduzir, né? Então sempre tem que fazer esse teste de reintrodução também, tá? Ó, a Carol falou que álcool e falta de sono parece que pioram muito minha acne. E aí tem muito a ver com esse processo do estresse, né? Da acne por estresse que a gente falou lá no começo, né? E o álcool, especificamente, ele vai piorar muito a acne hormonal. Por quê? Porque ele aumenta estrógeno e reduz progesterona. Reduzindo progesterona, a gente facilita o aumento de andrógenos também.
né? Então pode ser que seja uma acne mais hormonal. E outra coisa que acontece com o álcool é que ele elimina muitas vitaminas do complexo B, então com isso a gente vai diminuindo a nossa imunidade também, tá? Então tem esse processo aí. E tem a questão da B12, né? De fato, a B12 em algumas pessoas pioram a acne. Geralmente tem uma relação intestinal, mas tem que cuidar com altas doses de B12, B12 endovenosa. Dá pra usar baixas doses de B12 a nível sublingual, mas realmente tem que cuidar com altas doses, tá? E, enfim, individualidade, né? Às vezes algumas pessoas reagem muito mesmo, tá? Mas é isso, gente. Queria que vocês, se vocês pudessem comentar aqui o que foi novidade pra vocês hoje, o que vocês descobriram talvez hoje que fez sentido pra vocês, que fez alguma conexão, ou talvez o que vocês pretendem começar a aplicar, qual foi a luzinha aí que acendeu na cabeça de vocês hoje dessa conversa. E aí a ideia é sempre fazer essas conexões, como eu expliquei pra vocês no começo. Quando a gente entende as causas da acne, a gente consegue persistir mais no processo e se manter mais no processo também, né? Se a gente não entende, a gente só, putz, tô com acne de novo, o que eu fiz? Né? Poxa, eu não consumi nada de açúcar hoje, por que eu tô com acne? Ou, né, dentro desses fatores que são os óbvios que eu comecei falando, então pra sair do óbvio, a gente tem que entender isso e começar a fazer as conexões, que podem ter outros disparos além daqueles tradicionais, porque às vezes e vocês geralmente já estão se cuidando, já estão fazendo mudanças na alimentação, já estão retirando algum alimento, e se ainda assim persiste, tem que entender esses outros fatores, tá? E aí, bom, para as meninas do ciclo, só avisando mais uma vez para quem chegou depois, a gente vai ter um encontro nesse sábado, então eu vou trabalhar nessas 4 bases de acne também, mas aí a gente entra um pouquinho mais nos protocolos lá, associando aos protocolos que vocês já fizeram com os protocolos extras que vocês podem fazer, tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho nisto. Descobri que minha acne é hormonal, a Carol falou, vou partir dessa informação, legal. A Rei falou, não sabia dessa questão do estresse, legal. Creatina interfere na acne. Já ouvi relatos de pessoas que pioraram com creatina. No geral, não, tá? Então, eu sempre me questiono da qualidade da creatina. Tem estudos em homens, em atletas, homens atletas, falando que a creatina aumenta o DHT. Então, que é um tipo de testosterona, tá? Mas eu tenho considerações, assim, eu não levaria esse estudo à risca para nós mulheres, principalmente mulheres que fazem atividade física em um nível moderado, não necessariamente um nível intenso, como foi nesse estudo que eles analisaram, tá? Porque a própria atividade física aumenta a testosterona, né? Mas aí o que vai direcionar ela para te dar acne ou não é se você tem um processo inflamatório. Então por isso que algumas mulheres às vezes começam a repor testosterona e tem acne, mas o que está direcionando isso é o processo inflamatório em si, tá? Não sabia sobre essa questão dos ovos, tá? A Marluce falou, pode me explicar o ciclo das sementes? Eu até sugiro, Marluce, se você entrar lá no perfil do ciclo das sementes mesmo, chama Ciclo das Sementes, tudo junto, tá? Que lá tem explicadinho. Mas o básico é, na primeira fase do ciclo, você consome uma colher de sopa de linhaça e uma colher de sopa de abóbora em qualquer momento do dia. E aí na segunda fase do ciclo, que é depois de você ter ovulado, ou se você não tem noção disso, você pode pegar ali a metade do seu ciclo, você passa a consumir uma colher de sopa de semente de girassol e uma colher de sopa de semente de gergelim, que também pode ser na forma de tahine, tá? Mas lá nesse perfil tem as explicações certinhas de como preparar as sementes, a linhaça tem que triturar, a semente de abóbora e a de girassol tem que ter uma torradinha também, tá? Então tem isso. Tem o curso do Alimentação Cíclica, né? Que eu falo também do ciclo das sementes, mas ele é além do ciclo das sementes. É o que fazer em cada fase, né? Chá, suplementos, os superalimentos. Então, o que fazer em cada fase, tá? E aí tem lá também. Alguém falou que estava desesperada, que parecia muita coisa, né? Sim, pode ser muita coisa, mas geralmente, por exemplo, lá no Ciclo da Mulher a gente direciona, né? E a ideia é que você tentar identificar. Então, eu pioro por estresse, eu pioro com suor, ou
tenho uma acne cística, eu tenho uma acne vermelhona ou eu tenho uma acne que varia com o ciclo. Se você seguir essas 4 principais perguntas aí, você já direciona um pouquinho da onde você tá? E aí lá no Ciclos a gente guia mais, né, com os oráculos de sintoma e também fazendo reset, que é o protocolo que algumas mulheres já identificam esses alimentos que estão disparando. E depois pelo arquétipo hormonal. Então, por exemplo, as mulheres que são lá do arquétipo Afrodite talvez tenham essa acne pré-menstrual. As mulheres que são do arquétipo Tênis vão ter a acne ovulatória, tá? Quem teve uma pontuação muito alta no rastreamento metabólico, né? Então mostra muito quadro de inflamação. A gente trabalha o intestino. Então, enfim, mas começa se baseando por essas 4 principais perguntas aí, tá? Do que dispara. E talvez até escutar depois de novo, né? Porque quando a informação é a primeira vez que vocês escutam, parece um monte de coisa, mas depois você vai anotando e destrinchando, tá? A Adri, então, descobriu que a acne dela é infecciosa, que ela achava que era hormonal, legal. Qual dos cursos é bom para quem já está na menopausa? Realmente é o ciclo da mulher daí, tá? Porque na alimentação cíclica a gente trabalha com o ciclo menstrual, tá? Então seria mais o ciclo da mulher que a gente trabalha lá nos pilares hormonais, né? Na menopausa é importante a gente trabalhar a insulina, por exemplo, cortisol continua sendo importante. Tem lá o protocolo para menopausa com os suplementos, tá bom? Beleza, meninas, acho que vi todas as últimas mensagens aqui. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Quem não conseguiu assistir tudo, depois a gente sobe esse vídeo lá no YouTube, tá? E obrigada por quem tá sempre aqui participando das lives. Na próxima semana a gente se encontra novamente, quinta-feira, à 1h da tarde, tá bom? Um beijo e bom resto de semana aí pra vocês.